Um, dois, três, gravando. Hoje é dia 13 de agosto de 2020, né? Ninguém parabenizou o professor pelo seu dia, né? Hoje é dia do economista, né? E hoje é a nossa última aula de avaliação econômica em saúde. Parabéns, professor, pelo seu dia. Hoje é o dia do economista. Parabéns, professor. Bom, então hoje é a nossa última aula, e a nossa aula hoje consiste basicamente de revisão, né? Revisão da última lista de exercícios, né? Relativa a cadeias de Markov, relativas à análise de sensibilidade, né? E depois revisar uma ou outra questão que ainda falta, ou que vocês gostariam de comentar sobre essa disciplina antes da prova, ok? Então vamos lá. Então eu estou compartilhando com vocês a lista de exercícios, né? Essa lista de exercícios, ela trata, na pergunta 1, sobre cadeias de Markov, ok? Alguém conseguiu fazer esse exercício? Sim ou não? Alguém tentou fazer? Sim ou não? Eu tentei, professor, mas não consegui desenvolver. Eu consegui fazer, professor. A Madalena. Conseguiste fazer? Ó. Então vamos lá, vamos fazer no quadro esse exercício? Vamos. Vamos lá, então. Eu vou ler para vocês, né? Suponha que existem 2 estados de saúde possível. Estado A, saudável, e estado B, doente. A pessoa no início do inverno, o João, pode estar saudável ou não, né? Ou seja, no início do inverno ela tem probabilidade de 70% de estar saudável e no final do inverno continuar saudável. Contudo, o João ele pode estar doente no início do inverno. Tem chance de 20% de continuar doente neste período. Inclusive, a Vanessa Alves me perguntou, professor, está errado esse enunciado? Não, não está errado. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro passo aqui é construir a matriz de transição, né? E explicar o significado de cada elemento. Para isso, pessoal, eu vou interromper o compartilhamento, ok? E jogar a câmera do computador para o quadro. Tudo bem? Sim. Sim. Eu interrompo o compartilhamento e vou jogar a câmera no quadro. Tudo bem? Então vamos lá. Vou ajeitar aqui a câmera direitinho. Tá aparecendo tudo que tem que aparecer. Vamos lá. Então, suponha que existe 2 estados de saúde possível. O estado A, que é o saudável. Então, vamos lá. Estado A, que é o saudável. Professor, colocaram no chat sobre a luz, que atrapalha. Atrapalha essa luz também? Tá bom. E agora, melhorou ou não? Não, acho que é a outra, que fica bem no meio do quadro. É de trás, da reflexo. É. E agora? Essa aí. Aham. Melhorou? Sim. Então, vamos lá. Então, suponha que existe 2 estados, tá? Saudável, que é o estado A, né? Estado saudável. E o B é o estado doente. Estado é a condição de saúde da pessoa. Ok? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte. Nós temos a seguinte situação. A pessoa, no início do inverno, pode estar saudável ou pode estar doente.
O que são as cadeias de Markov? São cadeias de transição de probabilidade. São cadeias onde tu calcula, né? São matrizes de transição de probabilidade. São matrizes onde tu calcula a possibilidade de ir de um estado para outro, a probabilidade de ir de um estado para outro. Então vamos lá. No início do inverno, tu pode estar saudável, e o que pode acontecer? No final do inverno, continuar a ser saudável. Ou tu pode, no início do inverno, estar saudável e pode estar, no final do inverno, doente. Ou, no início do inverno, tu pode estar doente e continuar doente no final do inverno. Ou, por último, tu pode estar doente no início do inverno e no final do inverno estar saudável. Ok? Qual é a probabilidade de eu, estando saudável no início do inverno, continuar saudável até o final do inverno? 70%. Então, aqui, ó, S, ó, 0,7. Todo mundo entende essa? Sim. Sim. E a minha probabilidade de estar saudável no início do inverno e continuar saudável no final do inverno é 70%? Qual é a minha probabilidade de estar saudável no início do inverno e doente no final do inverno? 30%. 30%. 0,3. Tá bom? Continuamos. Qual é a probabilidade de eu estar doente e continuar doente no final do inverno? Pessoal, quem está com uma... 20%. 20%. Cuidem aí, podem deixar aberto o microfone, mas cuidem para não fazer barulho, tá? Bom, então, se é 20% de eu estar doente e continuar doente, qual é a probabilidade de eu, estando doente no início do inverno, ficar saudável? 80%. 80%. Então, 0,8. Ó, a partir de agora, eu posso construir a minha matriz de probabilidade de transição. Vou arrumar aqui só para melhorar. Tá? Vamos lá. Então, aqui, 0,7. Ó, vou responder a questão 1. Matriz. Como é que eu construo? Primeiro eu vou botar aqui, A11. O que é o A11? Saudável, saudável. O que é o A12? Saudável, doente. O que é o A21? Doente, saudável. O que é o A22? Doente, doente. Eu pergunto, qual é a probabilidade de eu, estando saudável no início do inverno, continuar saudável até o final do inverno? Hein, pessoal? Ninguém sabe a resposta. 70%. 70%, 0,7. 70%? 0,7, perfeito. Qual é a probabilidade, então, de eu estar saudável no início do inverno e no final do inverno ficar doente? 0,30. 0,3. Ótimo. Qual é a próxima pergunta? Qual é a probabilidade de eu, estando doente, ficar doente ficar saudável? 0,2. 80. 0,8? 08. 0,8. Qual é a probabilidade de eu, estando doente, continuar doente? 0,2. 0,2. 0,2. Pronto. Está aqui a matriz. Está respondida a alternativa A. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vou apagar o quadro. Ainda Posso não, apagar ainda o quadro? não, só um pouquinho. Entenderam o quadro ou não? Alguma pergunta em relação à construção dessa matriz? Professor, eu sempre tenho que colocar A
no caso, ou como, por exemplo, ali, que era o João, eu coloquei J11, pode ser também? Tanto faz, pode colocar o que tu quiser. J, K, L, M, V de Vanessa. Embora V é vetor, né? Mas pode colocar. Normalmente é A que se coloca nas matrizes, mas pode colocar. Isso não é o fator determinante. Professor, Oi. ali é que eu não estou enxergando bem. No primeiro quadro que o senhor colocou ali, ao lado da palavra matriz, tem ali uma bolinha com 11 e uma bolinha com 12, certo? Bolinha com 11, bolinha com 12. É a letra É A. a letra A. A e B. Estado A, estado B. Estado A significa estado saudável. Estado B é o estado doente. Acho que ele diz mais embaixo, professora, depois de matriz ali. A 11, Aqui? a 12, a 21, a 22. Vai pro lado. Isso aqui é matriz. É primeira linha. Ó, o que significa a 11? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. É isso? É que ele achou que o A que o senhor escreveu ali era uma bolinha, mas na verdade é um A. É um A. Isso aqui é A. A É um A. A minúsculo. Tá respondido, Deraldo, ou ainda tá com dúvida? Só uma mordida que eu quero provar. Eu não me lembro o gosto. Posso apagar? Pode. Sim. Pode. Então vou apagar. Então vamos à segunda questão. Qual seria a probabilidade de uma pessoa doente ao longo do inverno continuar doente na primavera? Como é que eu vou fazer? Como é que eu calculo isso? Multiplicando a matriz. Né? Vamos chamar de matriz A ou matriz P. Nós já temos ela. Seria A ao quadrado. O que é A ao quadrado? É A vezes A. Deixa eu só secar aqui que está úmido. Vamos lá. Então, A vezes A. A vezes A. Então, vamos lá. Isso aqui seria A ao quadrado. Estou respondendo a alternativa B. Alternativa B. Então, como é que fica A ao quadrado? A ao quadrado é igual a 0,7, 0,3, 0,8, 0,2 vezes 0,7, 0,3, 0,8, 0,2. Agora é só calcular a matriz. Todo mundo sabe calcular uma matriz 2 por 2 ou alguém não sabe calcular? Sim. Oi? Como é que calcula matrizes, pessoal? Fazer essa aqui para vocês. Fazer a primeira linha para vocês. Essa aqui, a primeira linha com a primeira coluna. Então, fica como? 0,7 vezes 0,7 mais 0,3 vezes 0,8. Tá? Só que aqui vai ficar pequeno, aqui não vai ficar legal. Só um pouquinho que eu vou arrumar para vocês, senão vocês não vão entender. O quadro é pequeno. Vamos lá. De novo. Então, para eu achar o A11, tá? Para eu achar esse número aqui, ó, são 4 números que eu tenho que achar. Por que eu tenho que achar 4 números? Porque eu tenho uma matriz 2 por 2 e uma matriz 2 por 2. O que a gente faz? O que o professor de matemática nos ensinou no colégio? Cortar a parte de dentro. A matriz fica... O produto dessas duas matrizes fica 2 por 2. Se lembram disso no colégio? Então tá. Primeira coisa que eu vou fazer é achar esse valor aqui, ó, que está aqui.
Como é que eu vou achar esse valor aqui? Como é que eu vou achar esse valor? Tô aqui, ó. Fica 0,7 vezes 0,7 mais 0,3 vezes 0,8. Aí o resultado vai ser esse aqui. Qual é o resultado? Vai ser 0,73. Tá ok? Vamos lá. Qual é o próximo que eu tenho que achar? Eu tenho que achar esse aqui, ó, esse resultado. Como é que eu vou achar esse resultado? Botar em verde. Tá? Como é que é? É a primeira linha. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a 11. Isso aqui é a 12. Primeira linha e segunda coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha e segunda coluna. Vamos lá. 0,7 vezes 0,3 mais 0,3 vezes 0,2. Se eu errar, pessoal, vocês me ajudem, tá? Pode ser que eu me passe aqui alguma coisa. Quanto é que deu aqui? 0, tem um microfone ligado aí atrapalhando. 0,27. Ok? Estão enxergando? 0,27. Agora eu vou para aqui, ó. O que é esse aqui? Esse aqui é a... Vou botar em azul aqui. Segunda linha e primeira coluna. A21. Como é que eu calculo? Ned, não dá para enxergar. Oi? Não estou conseguindo enxergar o verde, não enxergo nada. Tá bem, eu botei o verde, não tem problema, eu passo por cima. 0, passo o vermelho por cima do verde, sem problema. 0,7 vezes 0,3 mais 0,3 vezes 0,2. Pronto, aqui achei o produto disso aqui tudo, vai ser 0,27. Enxergou agora, Jaqueline? Sim ou não? Agora vamos para o azul. Vamos para o azul. O azul é o A21 aqui. Como é que a gente calcula o A21? Ó, A21. Segunda linha. Estou aqui, ó, segunda linha, azul. E primeira coluna, azul. Tá? Aí, vamos lá. Como é que fica o azul? 0,8 vezes 0,7 mais 0,2 vezes 0,8. Tá bom? Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Vai dar 0,72. 0,72. Azul. Ótimo. E o último qual é? Preto. É o A22. Aqui. Como é que eu vou fazer o A22? Segunda linha e segunda coluna. Vamos lá. Arranjar um espaço aqui nesse quadro. Vamos lá. Então, vamos lá. Segunda linha fica 0,8 vezes 0,3 mais 0,2 vezes 0,2. Igual? Lá, é aqui. Quanto é que fica isso aqui? Fica 0,28. Alguma dúvida nesse cálculo? Perguntas? Entenderam ou não o cálculo? Eu entendi. Alguém não entendeu? Por favor, fale agora ou tente fazer na prova. Eu vou ficar para ver a
a aula amanhã, porque eu fiz um questionamento para o senhor, mas caiu minha conexão, tá? E agora, quando eu voltei, já está lá no final, mas tudo bem, vai dar para entender. Não tem problema, a aula está gravada. Tá? Tranquilo, obrigado. Tranquilo. Mais alguém aqui está com dúvida? Em algum passo que o professor fez, em alguma etapa que o professor fez? Acho que tu esclareceu bem agora, professor. Então tá. Então, qual seria a probabilidade de uma pessoa doente ao longo do inverno continuar doente durante a primavera? E aí, pessoal? Ó. O cume. É o A22. É esse aqui, ó. Isso. É 0,28%. 28%. De estar doente, né, no final do inverno e continuar doente na primavera. 28%, ó, A22. Ó. Por quê? Porque eu multipliquei a matriz de probabilidades A vezes ela. Porque ela é uma matriz de probabilidades de transição de um período para o outro. Então, ao multiplicar, eu vou chegar a diversas probabilidades. O que aconteceu? No final do inverno, essa pessoa estava doente. Qual a probabilidade de ela continuar doente agora, já na primavera? Vai ser 28%. 2, que é o final do inverno, e 2, que é a primavera. Tudo bem? Posso continuar? Tá, Ricardo, e por que eu cheguei a esse resultado? Por que não poderia ser nenhum dos outros? Porque aqui, ó, 1 significa que tu no final do inverno tu chegou saudável. 1 não é estado 1, né, saudável? E o estado 2 não é doente? Sim. Então, 1 é saudável e continua saudável. O A11, né? O A12 é saudável e ficou doente na primavera. O outro é doente no final do inverno e ficou saudável na primavera. E o A22 estava doente no final do inverno e continuou doente na primavera. Qual é a pergunta? Qual seria a probabilidade de uma pessoa doente ao longo do inverno continuar doente na primavera? Sim. Qual é sim, esse agora... daqui que eu vou pegar? Esse aqui. Entendeu ou não, Maria, o que o professor explicou? Sim, agora sim. Ficou mais claro? Ficou. Ok. Então vamos lá. Posso apagar isso aqui agora? Pode, por mim pode. Então vamos Professor, apagar. só uma perguntinha rápida. O A11 ali na matriz é o saudável doente, não é? O A11 não. O A11 é saudável. Ai, eu troquei. Final do inverno é saudável, continua saudável na primavera. O A12 é final do inverno saudável, ficou doente na primavera. O A21 estava doente no final do inverno, passou a ser saudável na primavera. Tá. E o A22 estava doente no final do inverno, continuou doente no final da primavera. Tá, ok, brigadão. Tranquilo? Então estou apagando isso aqui. Se a gente substituir esses números por letra, fica até mais claro. Pelo menos para mim fica. Não tem problema. A11 seria ASS, A12 seria ASD e assim por diante. Então, fica mais claro de saber, doente seria ADD. Ótimo. Entendi a tua colocação, não tem problema, pode ser sim, entendeu? Seria ASS, ASD, aqui seria ADS e aqui ADD. É isso? Isso. Tranquilo. É que facilita depois para calcular, para multiplicar, mas não tem problema. Se tu te sente melhor usando letras, não tem problema. Na matemática a gente usa mais números, mas não há problema nenhum. Tá ok? Vou apagar aqui, então, a matriz. Matriz é a coisa mais legal que tem na matemática. Tá para nascer coisa mais legal na matemática que matrizes. Tô apagando.
Aliás, tem coisas mais legais, integral, derivada, que mais que eu acho legal na matemática? Otimização condicionada, tem muita coisa legal. Matemática é um mundo maravilhoso. Mas vamos lá. Aqui o que nos interessa é matrizes. Tá? Matrizes. Bom, continuamos. O que nós temos agora? Qual é a pergunta? Qual seria a probabilidade de uma pessoa saudável ao longo do inverno e da primavera continuar saudável no verão? O que nós temos agora? Qual é a questão agora? É a matriz A ao cubo, que seria A vezes A vezes A. Eu já tenho aqui, ó, o A ao quadrado. Eu não tenho A ao quadrado já? A vezes A não é igual a A ao quadrado? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a matriz que eu já calculei de A ao quadrado e multiplicar pela matriz A. Por quê? Eu quero calcular a probabilidade de uma pessoa saudável ao longo do inverno e ao longo da primavera continuar saudável no verão. Entendido? Ficou claro? Sim ou não? O que o professor está fazendo? Sim? Sim. Tá bom, não, isso é importante. Não adianta a gente estar fazendo as coisas sem saber o que está fazendo, tá? Passando aqui, só um pouquinho. Professor, essa parte toda, é a Madalena, essa parte toda, e o cálculo todo eu consegui fazer. A única coisa que eu vi agora, quando o senhor foi fazer, é que eu inverti a matriz embaixo, a parte do doente para ficar saudável. Eu botei 0,2 e depois eu botei o 0,8, no caso, na segunda linha. Foi o único erro que eu cometi. Mas aí segue o conselho da Rose. Faz como a Rose fez aí. Saudável, 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 doente. Fica mais fácil até de entender. Pode ser? Pode, não, pode ser. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Então vamos lá. O que eu tenho que calcular? A terceira matriz. A matriz no seu terceiro estágio. Eu tenho que calcular A na terceira. Eu já tenho A ao quadrado e já tenho A. Vamos ver qual é A ao quadrado. Qual é a matriz A ao quadrado? É essa aqui. Nós já não calculamos essa matriz? Espera aí. 0,73, 0,72, 0,27 e 0,28. Nós não calculamos já essa matriz, sim ou não? Calculamos ou não? Sim. E já nós não temos, nós não descobrimos essa aqui? Sim ou não? O que nós vamos fazer agora? Multiplicar essa matriz por essa aqui. Ah, professor, tem como fazer diferente? Tem. Quer outro exemplo? Só que é mais trabalhoso. Fazer 0,7, 0,3, 0,8, 0,2 vezes. Vou repetir de novo. Porque isso aqui é igual a A vezes A vezes A. Então, podia fazer isso aqui também. 0,8, 0,2 vezes 0,7, 0,3, 0,8, 0,2. Vai dar o mesmo resultado. Mas primeiro eu vou ter que multiplicar uma, para depois multiplicar a outra. O resultado do produto dessa para multiplicar. É o que eu fiz aqui. Tudo bem? Quem sabe vocês tentem fazer aí alguém resolveu isso aqui ou não? Sim. Quem? Rose? Sim. Mais alguém resolveu? Não? A Amanda está dizendo que sim no chat. Tá, então tá. Então vamos lá. O que vocês preferem? Tentar resolver agora, eu dar um tempinho para vocês, ou o professor resolver e vocês resolverem em casa?
Em casa vocês já estão, né? Resolverem depois da aula. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver isso aqui. Como é que fica para resolver? Eu tenho que achar aqui o A11, ou como diz a Rose, né? O saudável, que seria o A11, o A12, que seria saudável doente, o A21, que é o doente saudável, e o A22, que é doente. Então, vou ter que achar esses 4 aqui. Como é que eu vou chegar ao A11? Vou lá pegar primeiro no vermelho. Como é que eu faço o vermelho? Ó, o que é o A11? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, ó. Aqui. Primeira linha. E primeira coluna? Ó, primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. Aí multiplico 0,73 vezes 0,7 mais 0,27 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 0,727. Pronto. Cheguei ao resultado. Novamente, como é que eu vou fazer? Como é que eu cheguei a esse resultado? 0,73 vezes 0,7 mais 0,27 vezes 0,8. Ah, professor, e o A12? O que é o A12? É a primeira linha, é o resultado da primeira linha e da segunda coluna. Vamos lá. Inverte. Primeira linha, ó. Ó, primeira linha, segunda coluna. Segunda coluna. Vamos lá. Então, pronto. Como é que eu faço para achar esse resultado? 0,73 vezes 0,3 mais 0,27 vezes 0,2. Quanto é que vai dar esse resultado? Vai dar 0,2. Vou botar em vermelho aqui. 0,273. Pronto. Agora vamos para o próximo. O que é o próximo? A21. O que é o A21? Segunda linha, primeira coluna. Onde é que está a segunda linha? Vamos fazer em azul. Segunda linha em azul. Ok. Segunda linha está aqui. Segunda linha, primeira. Ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Ó, tudo azul aqui. Ótimo. E aí como é que fica? Fica 0,72 vezes 0,7 mais 0,28 vezes 0,8. Quanto é que vai dar? O professor já fez, né? Para mostrar para vocês, vai dar 0,728. Por último, como é que fica? A22. O que é A22? Segunda linha e segunda coluna. Tá? Como é que eu faço a segunda linha e segunda coluna? Vou fazer em preto. Segunda linha. Da primeira matriz. Sempre o primeiro é da primeira matriz. E o segundo número é da segunda matriz. Primeiro número, primeira matriz. Segundo número, segunda matriz. Assim, sucessivamente. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Segunda linha da primeira matriz. A segunda linha da primeira matriz e segunda coluna da segunda matriz. Então, vamos lá. Estou aqui, ó, pretinho. E pretinho. Pronto. Aí fica como? 0,72 vezes 0,3 mais 0,28 vezes 0,2. Totalizando, o resultado, o produto disso tudo fica 0,272. Ok? Professor? Fala. Considerando ali A11, e na terceira casa deu um 7, eu posso colocar 0,73? Arredondando pode, né? Pode. A gente está usando 3 casas para ficar mais próximo, né? Mas pode. Tá. Pode. Se tu colocar 0,73, lembre-se que ó, a soma aqui ó, tem que ser igual a 1. Ó. A soma aqui tem que ser igual a 1.
No caso, eu coloquei 0,73 e 0,27. Tá bem? Fechou um, tá bom? Tá tranquilo? Tranquilo, sem problema. Então, qual é a pergunta? Qual a probabilidade de uma pessoa saudável ao longo do inverno e da primavera continuar saudável no verão? Qual é a resposta, pessoal? Quem é que respondeu essa? 0,7. 0,73 ou 0,727? 7. 0,73 ou 0,727. Ó, continuou saudável no verão. Entenderam ou não? Sim. Pergunta. Eu não entendi por que é essa probabilidade. Então vamos lá. Jéssica, assim, ó, qual seria a probabilidade de uma pessoa saudável ao longo do inverno e da primavera? Nós já calculamos, saímos do final do inverno, calculamos a primavera, né? Chegamos a essa matriz, A ao quadrado. Sim. Tá? Mas a gente quer agora que ela continue saudável durante o verão. Então nós multiplicamos para mais uma matriz de transição de probabilidade. Após essa multiplicação, chegamos a esse resultado. Daí a gente fez o seguinte, puxa, até o final da primavera, ela estava saudável. O que a gente quer? Ela quer, a gente quer saber a probabilidade de ela continuar saudável no verão. Tá aqui, ó. Estava saudável, ó, 1 no final da primavera e continuou saudável no verão. Então fica 0,727. Ah, não, mas eu queria saber, professor, a probabilidade de ela, estando saudável no final da primavera, ficar doente no verão. Tá aqui, ó. Estava saudável no final da primavera e ficou doente no verão. 0,273. Ah, não. A pergunta é qual seria a probabilidade de uma pessoa doente ao longo do inverno e da primavera ficar saudável no verão? Não, a pergunta é qual seria a probabilidade de uma pessoa saudável ao longo do inverno e da primavera continuar saudável no verão? Essa é a pergunta. Essa daí a gente já tinha calculado, não? É o que a gente está discutindo agora, 0,73 ou 0,727. Tá, entendi. Porque agora nós estamos falando de verão, já passou o inverno, já passou a primavera e agora nós estamos discutindo... Eu achei que a gente estava na D, por isso que eu achei que estava errado. Não, nós estamos na C. Tá. Então tá certo, tá bom. Tá? Ok? Ok. Bom, mas vamos agora para D, Jéssica. Então eu vou te perguntar, qual seria a probabilidade de uma pessoa doente ao longo do inverno e da primavera ficar saudável no verão? Essa eu tenho dúvida. Tá, alguém respondeu essa? E aí, pessoal? Alguém respondeu essa? Probabilidade de uma pessoa doente ao longo da primavera, ao longo do inverno e da primavera ficar saudável no verão? 0,73. 0,73 ou 0,728. Estava doente e ficou saudável. Tá claro isso ou não? Sim ou não? Ficou claro, pessoal? Tá ficando. Tá ficando. E aí está respondida a matriz nas cadeias de Markov. Pessoal, assim, é lógico que essa questão é uma questão complexa, é uma ferramenta complexa, né? E é importante que vocês saibam, né, calculá-la. Não é difícil. Eu acho que muito mais difícil do que calcular uma matriz é entender o significado dela. O professor está se esforçando, embora eu reconheça que não é fácil tanto explicar quanto vocês entenderem, né?
o significado disso, o significado de cada númerozinho que a gente está obtendo aqui. Ô, professor, Oi. só uma pergunta para ver se eu peguei mesmo, né? Se é o que eu estou achando. Então, por exemplo, uma pessoa que esteve doente, a probabilidade, no caso, dela continuar doente, segundo a matriz, seria de 0,272? É isso? Exatamente. Se ela estava doente lá no final da primavera, a probabilidade de ela continuar doente durante o verão é 0,272. Tá, então entendi. Tá ok? É por isso, professor, que eu gosto de colocar todas as informações, entendeu? Porque, assim, acima de cada coluna, eu também coloco a letra. Então, na primeira coluna ali é de saudável, a segunda de doente. E aí fica mais fácil analisar quem é saudável, doente. Não tem problema. Se tu quiser passar para os teus colegas para ajudar eles, pode passar, seria legal. Eu não, é que assim, o meu raciocínio é pensando em números, mas não tem problema, pode usar letras. Se te facilita, não tem problema. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Podemos. Ok. Então eu vou sair aqui do quadro e vou voltar aqui vou compartilhar de novo com vocês. Vou compartilhar de novo com vocês a lista de exercícios. Ok, vamos lá. Todo mundo está olhando a lista de exercício aqui? Sim. O que diz a pergunta 2 sobre cadeia de Markov, né? Responda verdadeiro ou falso. Essa questão aqui, pessoal, é só pegar o material e dar uma olhada, né? Eu vou passar o gabarito para vocês. Alguma dúvida aqui? Alguém tentou fazer? Essa aqui eu não vou fazer. Essa aqui é pesquisa, né, pessoal? Isso aqui não é cálculo. Sim, foi tranquilo, não teve problema. Tá? Então, tentem fazer, depois eu gabarito para vocês. Né? Eu coloco o gabarito para vocês. Certo? Professor, eu fiquei em dúvida nenhuma ali na ação particularmente dizia curto espaço. E aí no slide tem somente um longo espaço. Essa seria falsa, é isso? Ou eu tenho ideia? Eu não vou dar resposta, mas tu tá no caminho, tá? Certo? Tá. É por aí, claro. Essas doenças, a cadeia de Markov é uma ferramenta de avaliação, não é a de avaliação econômica, tá? Ela é muito mais uma de avaliação de incorporação não de tecnologia, mas também econômica, né? É mais de avaliação clínica, na verdade, do que avaliação econômica. Mas ela é muito utilizada para eventos recorrentes, né? Que tem recidiva, que tem estádios ou estágios, né? Avanços. Então, os modelos markovianos, né? As cadeias de Markov, né? E essas probabilidades de transição são utilizadas principalmente para doenças que têm vários estágios ou estádios, né? Como, por exemplo, ali aparece o câncer de mama. Tu tem ali câncer localizado, né? Recorrência, metástase, morte, que seria o desfecho final, né? Pode botar aí mais fases, se quiser, né? Então, é uma forma de tu estabelecer a probabilidade de transição de cada uma dessas etapas, de cada um desses estágios da doença, e a partir dessas probabilidades de transição, né, tu pode elaborar políticas públicas, né, definindo qual é a melhor etapa, qual é o melhor momento de realizar o tratamento de pacientes com câncer, né, ou de realizar políticas públicas, de estratégias
preventivas ou reabilitativas dos pacientes com câncer. Tá? Mas tá certo. Entendeu a resposta, Vanessa? Sim. Tá? É isso aí. Bom, verdadeiro ou falso, isso aqui também a gente... Professor? Oi, guria. Posso Fala, tirar uma dúvida? Na última de VUF da segunda, eu queria só saber se o Estado... Aqui fala assim, o Estado de Saúde deve refletir não somente todos os estados relevantes de saúde associados, como a doença e o tratamento ao longo do tempo. Eu queria saber se ele se inclui todo o histórico clínico ou não. Todo histórico clínico. Okay. Todo histórico clínico é relevante. Claro que é relevante para definir, inclusive, a probabilidade de transição de um estágio para outro. Ok, só isso. Tá? Pergunta 3. Verdadeiro ou falso? Isso aqui também é só vocês pesquisarem, né? A gente falou do diagrama de Tornado, qual é o papel dele, né? É facilmente pesquisável. O 4. 4 é interessante. Né? 4, eu mandei um texto para vocês ali no Moodle, para que vocês discutissem, né, refletissem um pouco sobre medicina baseada em evidência. Alguém pode me ajudar? Alguém pode contribuir com essa 4A? Eu posso. Pode, fala então, por favor. Então, como pode ser definida a medicina baseada em evidência? Eu coloquei assim, ó, é o processo de tomada de decisão com base em evidências, que são informações geradas por pesquisas clínicas de boa qualidade para orientação dos médicos. Ok, não está errado, mas pode ser mais, alguém contribuiu com mais alguma coisa? E aí, pessoal? Eu coloquei que é o uso consciencioso da melhor evidência disponível na tomada de decisões no cuidado do paciente. Uhum. Eu também fui por esse caminho aí, tá? Definir com a consciência da evidência já esclarecida numa literatura, né? Literatura de qualidade, e aí, então, essa literatura servir de embasamento para a tomada de decisão. Perfeito, ótimo. Tá? Rogério, tu colocaste alguma coisa? Rogério está com problema no microfone, professor. Não tem problema. E tu, Rose, colocaste alguma coisa? Eu coloquei, eu vou falar o que, acrescentando o que os colegas falaram, tá? Eu coloquei uma parte, não apenas a tomada de decisão do médico quando está diante do doente, mas no sentido mais amplo, onde é necessário incorporar todos os princípios, recursos e pessoas que estão envolvidas. Tá bom. É isso aí, medicina baseada em evidência, pessoal, como eu falei para vocês, é uma coisa relativamente nova na história da medicina, né? Não tem 70, 80 anos, né? Se a gente pegar a história da medicina, que vai lá dos antigos gregos, passando pelos romanos, Idade Média, todo o avanço árabe da medicina, né? O avanço da medicina chinesa, da medicina oriental, né? Até chegar, né, à moderna medicina ocidental, aí no final do século XIX, início do século XX, com descobertas como o raio-x, a penicilina, vacinas, assim por diante, né? A medicina baseada em evidência ainda engatinhava, ela só foi surgir como algo importante e algo a ser considerado no processo de tomada de decisão, né? No final da Segunda Guerra, quando se percebeu a importância de estudos randomizados, que são estudos aleatórios, random walk, né, que é caminho aleatório. O que é um estudo randomizado? É um estudo não viesado, né, não tendencioso. Tá? Começaram a se perceber que era necessário todo um critério para incorporar ou não uma nova tecnologia. Esse critério é baseado em fases de estudo. Olha que a gente está discutindo aqui a fase 1, a fase 2, a fase 3 da vacina. Essa fase 3 é a mais demorada, porque demora para ver se as pessoas vão ter ou não reações adversas, demora para ver se as pessoas vão ter ou não anticorpos, quanto tempo esses anticorpos
vão permanecer no organismo da pessoa, se é necessário fazer 2 ou 3 doses. Tudo isso é baseado em rigor científico, em critérios, né, que levam ou não à incorporação de um novo medicamento, né, de um fármaco, de uma nova tecnologia em saúde, né, a colocação, por exemplo, no útero da mulher de equipamentos para evitar a gravidez, da vasectomia no homem, em procedimentos cirúrgicos aí, os mais variados, e que podem gerar sequelas, podem gerar reações, podem gerar problemas para a saúde do indivíduo, né? Então, a medicina baseada em evidência, ela tem todo um conjunto de etapas, né? Tu tem evidências mais robustas, menos robustas, né? Tu tem meta-análise, tu tem revisão sistemática da literatura. A medicina baseada em evidência considera, por exemplo, que as publicações, os estudos, eles devem ser publicados, eles devem ser examinados por órgãos independentes. Esses estudos não podem ser financiados, né? Não podem ter conflito de interesse. Esses estudos apresentam diversos níveis de complexidade. Quanto maior é a complexidade, quanto maior é o rigor científico, né, no desenvolvimento da tecnologia, no acompanhamento dos efeitos positivos ou não da tecnologia. Então, eu me lembro muito bem da nossa primeira aula, pessoal, quando a gente falava, por exemplo, em segurança clínica, quando a gente falava em ciclos de vida de uma tecnologia médica. Se lembram disso? E aí, o que tínhamos quando a gente falava isso? Inclusive, eu coloquei o exemplo da talidomida, né, que foi um medicamento muito rapidamente incorporado, né, para enjoo de mulheres grávidas, lá na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, e que não teve o cuidado, o FDA, né, o Food Drugs Administration, ou seja, o órgão responsável de incorporação de medicamentos, de alimentos, o órgão sanitário, o maior órgão sanitário do mundo, que é o FDA, não teve cuidado suficiente para examinar o impacto daquele medicamento para enjoo nas mulheres. E aquele medicamento gerou um absurdo de consequências. Milhares e milhares de crianças do mundo surgiram com problemas seríssimos, né, de defeitos, né, na sua formação, né. Depois daquilo, o FDA passou por uma mudança completa, maior rigor, pessoas, auditores independentes que não podiam ter nenhum tipo de relação com os grandes laboratórios, com as grandes empresas da área de medicina nos Estados Unidos. Essas empresas, né, de produção de fármacos, de produção de tecnologias em saúde nos Estados Unidos, movimentam bilhões e bilhões de dólares, né? Então, tudo isso, com o tempo, né, foi se aperfeiçoando, foi se qualificando, né, para chegarmos onde temos hoje, né? Hoje, a segurança clínica de um medicamento, né, do uso ou não de um medicamento é muito maior do que era sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, né? Como eu falei, lembro que eu brinquei para vocês, coloquei lá no WhatsApp um monte de propagandas, né? A Coca-Cola era xarope, curava qualquer coisa. Tu tinha uma série de equipamentos, por exemplo, logo depois que inventaram o raio-x, tu tinha uma série de equipamentos que davam choques na pessoa, e o fabricante dizia que esse medicamento curava uma série de doenças, curava depressão, curava calvície, assim por diante. Então, tudo isso, né, com o tempo, ele começou a ser controlado, começou a ser regulado, né, a regulação da incorporação dessas tecnologias ficou cada vez mais rigorosa, no intuito de garantir segurança, né? O que se discute hoje? A vacina, né? Essa semana, aliás, eu nem falei do ozônio, né? Mas vamos deixar o ozônio para lá, né? Mas essa semana estão discutindo a questão da vacina russa, né? E justamente a crítica que se faz da vacina russa é que parece que ela quer pular a fase 3, né? E a fase 3 é justamente essa fase que garante a segurança clínica, que garante que, né,
que realmente o paciente vai estar com os anticorpos, né, e esses anticorpos vão permanecer, né, de que a pessoa não vai ter nenhum tipo de problema. Tu imagina, a população da Rússia é maior que a do Brasil. Vamos supor que 100 milhões de russos sejam vacinados, e 0,5%, que seja 0,5% tenha problemas ou tenham sequelas em função da doença. Parece pouco, mas é muito maior do que a Covid. Tá? Seguramente lá na Rússia não vai morrer mais de 100, 150 mil pessoas. 0,5% do universo de 100 milhões de pessoas vacinadas, que tenham reações adversas fortes, ou tenham reações, ou inclusive venham a morrer de alergia, de algum tipo de reação em função da vacina, né, ou hospitalizado, significa 500 mil, ou seja, quase 5 vezes mais do que mortes por Covid. Então, não dá para brincar com isso, né, pessoal? Isso é uma coisa séria, e mesmo que isso demore um pouco mais, ela é importante para garantir, né, a segurança clínica dessa vacina. Provavelmente essa vacina até o final do meio do ano que vem, né, até o meio do ano que vem, vai mais de, seguramente, 2 ou 3 bilhões de pessoas no mundo vão ter recebido essa vacina, de um laboratório ou de outro. Respondido? Oi, pessoal. Terra chamando. Oi? Ficou clara a resposta? Sim. Sim. Tá. Explique por que as diretrizes clínicas devem considerar de forma conjunta a medicina baseada em evidência, competência, experiência e ética. E aí, quem é que responde essa para mim? E aí, pessoal, ninguém respondeu essa? Eu respondi que é importante a interligação de todos esses itens aí, tá? A evidência, a competência, a experiência e ética. Esses itens todos conjugados é que vão dar uma diretriz correta. Perfeito, isso aí. Não existe uma única dimensão a ser considerada quando a gente pensa em decisão na área clínica, né? De decisão de escolha de terapêutica, de escolha de estratégia de saúde, né, de política, né, de caminhos, né, de intervenções a ser adotadas, né, mais invasivas ou menos invasivas ao paciente. Temos que considerar vários aspectos, várias dimensões, não só a evidência científica, claro que a evidência científica é muito importante, ela deve ter um peso muito grande, mas também a competência do médico, né, a experiência dele, né, as habilidades que ele tem. O que adianta o médico ter uma medicina baseada em evidência? Hoje tem uma medicina muito baseada em uso de equipamentos, o manuseio de robôs, inclusive para fazer, por exemplo, cirurgias a laser, cirurgias de retirada de vesícula, né, retirada de pedras, né? E se é que o médico tem competência, tem habilidade, se ele não tiver, é que vale a pena usar, mesmo que seja mais eficaz, né, menos dolorosa para o paciente, não sei, né? Isso aí tem que ser considerado. Então, a competência, as habilidades do profissional de saúde, a experiência que ele tem, a questão ética, tem vários aspectos e várias dimensões que devem ser consideradas. Qual o impacto econômico da medicina baseada em evidências sobre o setor da saúde? Quem me ajuda nessa? Ninguém quer falar? E aí, pessoal? Eu não tinha encontrado exatamente uma resposta ali, mas eu coloquei que o impacto econômico, como ele é baseado numa evidência já conhecida, com um custo já conhecido, ela não impacta negativamente, porque não há um direcionamento de incerteza. Aham. Eu fui por esse lado aí na minha resposta, aí não sei se está correto ou não. Qual é a grande questão aqui, pessoal? A grande questão é o seguinte, e por que é tão criticado por alguns a medicina baseada em evidência? Não agora, né? Agora as pessoas, elas meio que se cegam em função da política, né? E aquilo que diziam antes não dizem hoje.
como eu tento me manter à margem. Eu sei que política, né, relacionamentos, né, futebol, religião são apaixonantes, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que se manter um pouco isento nessa questão, ou tentar, né, o mais possível. Bom, mas então o que acontece? A medicina baseada em evidência, ela veio como um instrumento muito importante para a racionalização dos gastos em saúde, né? A medicina ela é muito criticada justamente por alguns, né, porque vem na medicina baseada em evidência uma forma de reduzir gastos, de racionalizar gastos, de limitar as ações, as escolhas, principalmente dos médicos, né, de estabelecer um valor da vida humana, estabelecer um valor, porque algumas coisas não são aceitas, não são incorporadas, porque não tem evidência científica, né, e alguns criticam isso, dizendo que a evidência científica ela não pode ser definitiva para incorporação ou não de uma nova tecnologia, aí vai. Vou dar exemplos extremos. Lembram daquela cápsula lá, daquele senhor, acho que era Guaraná, não sei se é fósforo, né? Que muita gente defendia o uso para cura do câncer, o uso da maconha, e por aí vai. Tem N exemplos de situações onde pessoas defendem, né, medicamentos, terapêuticas, homeopatias, né, por exemplo, né, para, né, que o SUS deve incorporar, por exemplo, dá outro exemplo, a questão da realização de partos, da forma do parto, há uma infinidade de coisas que o professor nem domina, mas a gente percebe que há vertentes sobre essa área, né, sobre pessoas que defendem um lado ou defendem o outro, né? E, na verdade, a medicina baseada em evidência ela tem um papel importante. Qual é o papel importante? Primeiro, ela garante segurança clínica. Segundo, ela racionaliza gastos, é verdade, isso é importante, porque nós temos a teoria da reserva do possível, nós temos um limite orçamentário, a saúde ela é muito importante, mas ela não pode ser a única fonte de gasto público, existem outras necessidades, a população também precisa ter outros tipos de despesas, né? O Estado tem que arcar com essas despesas para atender a sociedade, e mais do que isso, a medicina baseada em evidência ela é um instrumento poderoso para evitar o que nós chamamos de judicialização da saúde. Ou seja, com a medicina baseada em evidência, eu consigo reduzir o problema da judicialização, eu consigo reduzir o problema da entrada, né, de ações judiciais que buscam medicamentos, buscam garantir recursos, buscam garantir procedimentos que não têm evidência científica. Eu não critico isso, pessoal. Aliás, não pode ser criticado quando um pai, uma mãe vai lá na justiça e pede um medicamento na Austrália que cura um câncer raríssimo para o filho ou para a filha. Quem não faria isso? Isso aí é uma questão de humanidade. Só que o gestor público, muitas vezes, ele tem que estar um pouco à margem disso. Puxa, mas tem evidência científica? Tem garantia de que esse medicamento vai salvar a vida dessa criança? Aí a mãe, muitas vezes, mas não, se não garante, vai prorrogar a vida por mais de 2, 3 meses, eu quero mais... A que custo? Eu sei, tudo isso é muito complicado, mas a medicina baseada em evidência justamente limita um pouco, né, de que recursos sejam utilizados em medicamentos, em tecnologias ineficazes. Ninguém quer discordar do professor, todo mundo concorda. Eu tenho pavor quando todo mundo concorda com a visão do professor. Ou está dormindo, ou estão dormindo, né? Que é o mais triste ainda. É mais ou menos a linha que eu tinha falado, né? Eu não quero que concordem comigo, o professor não... Pelo amor de Deus, o professor é muito direita para o meu gosto. Professor? Oi? Eu nem sou de direita, mas eu vou falar aqui o que está de resposta aqui. O que eu achei no texto, né, que orienta no processo de tomada de decisão, e uma coisa que eu achei interessante oferece embasamento científico apontando as práticas mais efetivas, auxilia na avaliação do estudo
de custo-efetividade, identificando as falhas e as virtudes, eventualmente projetando os resultados para a realização do serviço de saúde. O que tem por trás disso é a palavrinha racionalização, né? Racionalização de gastos, né? Que geralmente profissionais de saúde entendem isso como redução da qualidade e da quantidade de serviços em saúde, bens e serviços de saúde. Alguns, né, médicos e outros profissionais de saúde compreendem a importância, né, da medicina baseada em evidência, né, e de que ela é fundamental para garantir a segurança clínica, para garantir a razoabilidade dos gastos, né, para que tenhamos, né, digamos assim, um benefício geral, né, uma melhor relação custo-efetividade, custo-benefício, custo-utilidade, tudo isso que a gente viu ao longo dessa cadeira. A ideia é essa. E também para reduzir, né, ações judiciais, reduzir ações que muitas vezes geram custo para o judiciário, geram custo para o orçamento da saúde, e que, se beneficiasse o paciente, ótimo, mas que em 90, 95, 98, 99% das vezes não gera nenhum benefício para o paciente. Tranquilo? Posso avançar? Ok. Tá, essa aqui, a 5, vai mais ou menos ao encontro do que a gente falou, né, pessoal? Examinando a figura abaixo, responda por que a decisão clínica não deve estar alicerçada exclusivamente na medicina baseada em evidência, né? Aqui justamente fala das diretrizes clínicas e de 3 pesos aqui, né? 3 dimensões, né? A experiência profissional, né? A medicina baseada em evidência, que é o pilar, né? Que é a base para a definição das diretrizes clínicas, mas ela é a base, mas não é tudo. Deve-se considerar na elaboração das diretrizes clínicas, a experiência e as preferências do paciente. Né? É como eu falo para vocês, puxa, a gente, o que o paciente quer? Qual é a escolha? Mas a medicina baseada em evidência diz que a melhor coisa a fazer de um paciente que tem, sei lá, câncer no cérebro é fazer a cirurgia, retirar o tumor do cérebro, não sei o que, né, e ter todo um tipo de tratamento quimioterápico. Mas será que o paciente vai querer isso? Né? Qual é o paciente com 80 e poucos anos? Será que ele quer passar por isso? Será que ele já não está preparado para uma transição na vida dele, para um encaminhamento? Essa opinião do paciente, a opinião do indivíduo, ela é muito importante, muitas vezes, nas diretrizes clínicas. Claro, considerando, evidentemente, o aspecto econômico, financeiro, né? E a capacidade, a racionalidade da opinião do paciente. O paciente tem que estar dentro das suas condições, né, de sanidade, assim por diante. Ok? Pergunta 6, mas isso aqui, pessoal, é uma introdução, vocês podem melhorar bem a resposta do professor. O professor só deu um caminho para vocês, tá? A 6, alguma dúvida, alguma questão? Sim ou não? Não, professor, foi bem tranquilo. Tranquilo? Estão enxergando a 6 aí? Sim. Tá, e agora vamos à última, né? A 7. Quem é que conseguiu fazer a 7? Eu consegui, professor. Não sei se está certo, mas eu consegui. Mais alguém conseguiu fazer? Sim, com muitas milhares de dúvidas. Oi? Consegui com muitas dúvidas. Não tem problema, vamos lá. Vamos. O professor vai compartilhar com vocês aqui a planilha que o professor fez. Eu abri aqui a planilha errada, tem que ser essa aqui do gabarito. Opa. Só um pouco. O que vocês acharam do curso? Aprenderam bastante na disciplina? Isso depois da prova, né, professor? Agora não é hora de perguntar isso. Não, aprendemos bastante. É bem diferente a cadeira, né? É bem diferente. É bem diferente das outras cadeiras. A Amanda disse que sim. A Amanda disse que sim, então tá tudo tranquilo. Então,
Tá respondido. Vamos lá, estou abrindo. Estou compartilhando. Estou interrompendo o compartilhamento dessa. E estou indo aqui. Estou compartilhando com vocês só um pouco. Tá. Estão enxergando? E aí, pessoal, estão me enxergando? Agora sim. Sim. Tá. Então eu mandei para vocês e facilitei para vocês. Eu coloquei um exemplo, não coloquei? Sim. Sim, auxiliou bastante. Tá, então o que eu tenho aqui? Hipótese, né? Uma política pública da Prefeitura de Eldorado do Sul no controle da taxa de glicose em uma população idosa de 1.000 pessoas. E ali eu dei, né? O custo previsto, o valor do medicamento, mais remuneração da equipe de profissionais de saúde, mais despesas administrativas, mais construção de UPA, né? E aí eu botei, qual é o valor do medicamento? 150. Quantos pacientes vão ser tratados nessa cidade? 1.000. Então vai ser 150 vezes 1.000, mais qual é a remuneração da equipe de profissionais? 200 mil, mais 50 mil de despesas administrativas, mais a construção da UPA, 300 mil, totalizando 700 mil. Entenderam isso? Alguma pergunta até aqui? Professor. Oi. A Maria Silvana, ela caiu e está tentando voltar. Não tem como autorizar para ela entrar? Tem sim, mas que para mim não tem problema. Tá, já vi aqui. Só um pouco. Permitir. Tá, vamos lá. Ok. Todo mundo está enxergando? Todo mundo está enxergando a planilha? Sim. Sim. Alguma pergunta em relação a essa planilha? Alguma dúvida em relação a essa planilha? Então vamos lá. Até do custo previsto, alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguma dúvida sobre os 700 mil, como eu cheguei aos 700 mil? Não. Tá. Para mim não, professor. Então tá. Não. Lizzie, a pessoa, se tiver dúvida, responde no chat. E aí tu chegou, a professora, a aluna tal, o aluno tal tá com dúvida, ok? Tá. Uhum. Certo, então vamos lá. Então, quais são as variáveis que a gente está trabalhando aqui para calcular a análise de sensibilidade dessa política pública? Quantas variáveis são? São 4. Quais são elas? Tipo de medicamento, qualificação da equipe de profissionais de saúde, investimentos previstos em UPAs e gestão da política pública pelos administradores. O tipo de medicamento pode ser mais caro ou mais barato. Se o medicamento utilizado for mais caro, é Natália? Isso. Qual é o custo do medicamento, Natália? Mais caro? É. R$200. E o mais barato? R$100. Bom, mantido tudo demais constante, mantido todas as demais, eu estou na primeira linha ali, pessoal, tá? Na linha onde tem o númerozinho 1, linha 5, número 1 ali, tipo de medicamento. Eu vou ali. Mantido tudo demais constante, o que é manter todas as demais variáveis constantes? A remuneração de equipe de profissionais de saúde é boa, né? A construção de UPAs é de 300 mil e a gestão é boa, ok? Se tudo isso realmente se realizar, o custo da política pública pode variar de 750 mil, ou de melhor dizendo, de 650 mil a 750 mil. Todo mundo entende como o professor chegou a 650 e chegou a esses 750? Olhem aqui, ó, tá? O professor botou aqui em cima dos 650 mil, ok? D5 vezes 1.000. O que é o D5, pessoal? É o medicamento mais barato, que é 100, vezes 1.000. Que 1.000 é esse? Natália, me ajuda. Oi? O número de pessoas tratadas. O número de pessoas tratadas. Então fica
D5, que é o medicamento mais barato, vezes o número de pessoas tratadas, vezes 1.000, mais 550 mil. De onde é que o professor tirou esses 550 mil, Natália? 550 mil é o total de remuneração, despesas e a construção das UPAs, né? Perfeito. Né? É os 700 mil que está ali no final, né? Ó, o professor está passando o mouse aqui, menos 150 mil. Né? Por quê? Porque aí já está considerado o custo do medicamento. Né? O medicamento ele vai ser 100, não vai ser 150. Então, o custo da política pública vai ser 650 mil. Ou 750. Por que esse intervalo, Natália? Ou 650 ou 750? Porque depende do custo do medicamento. Se for exatamente. Mais, não. Isso aí, Natália. Ou seja, todas as outras variáveis manteram-se constantes. E ali, dependendo do medicamento mais caro, o resultado da taxa de glicose pode ser mais alto ou pode ser mais baixo. O ideal é que seja mais baixo, concordam? Sim. E aí, o que eu tenho? Variação a mais no custo total. Se eu usar o medicamento mais caro, 50 mil. A mais do que o custo previsto. O custo previsto é usando o medicamento de 150. Se eu usar o medicamento mais caro, eu vou ter um custo adicional a mais de 50 mil, em relação ao custo previsto de 700 mil. Se eu usar o medicamento mais barato, eu vou ter 50 mil a menos em relação ao custo previsto. Qual é o meu custo previsto? 700 mil. Então, ou eu tenho o custo de 750 mil, ou eu tenho o custo de 650 mil. 50 mil a mais ou 50 mil a menos em relação ao custo inicial previsto, que é 700 mil, que o professor está passando o mouse aqui em cima. Entendido? Professor, a Amanda, ela perguntou por que tu põe ali boa e na área verde está escrito não. E no ruim está escrito sim. Ambos acabam sendo ruim? Não? Vamos lá. Amanda, fala com a gente aqui. Oi, senhor. Olha só. Fala, guria. Na variável qualificação da equipe de profissional em saúde, quando eu tenho uma boa qualificação e tu diz não, acaba sendo uma qualificação ruim. Exatamente. E quando eu tenho uma qualificação ruim e tu diz sim, continua sendo ruim. Acaba sendo redundante. Não? Pô, pode ser. Eu entendi a tua colocação. Mas, tudo bem, eu entendi a tua colocação. Mas o que o professor quer fazer aqui? Vamos para a segunda linha. E aí, obrigado, Natália. Agora eu vou partir com a Amanda, tá, Natália? Obrigado, Aspen. Tá entendendo bem. Então, vamos lá. Vamos aqui, Amanda, para a segunda linha, tá? Então, o que acontece aqui? Na segunda linha, eu não modifico o preço do medicamento. O medicamento é aquele inicial, do custo previsto inicialmente. Tudo bem, Amanda? Sim. Uhum. As outras variáveis eu também não modifico. Eu não modifico o custo das UPAs, não modifico a gestão. Ela continua boa, tá? Mas eu tenho que modificar alguma variável para calcular a sensibilidade do projeto ou da política pública. Qual é a variável que eu vou modificar aqui? A qualificação. O que eu digo em relação à qualificação? Que agora ela não é uma qualificação boa, que ela é uma qualificação ruim, por isso que está o sim. Sim, uhum. Porque eu parto do pressuposto que eu vou usar um medicamento de 100, que a remuneração da equipe de profissionais é justa, que as despesas administrativas estão corretas e que a construção da UPA vai ser 300 mil. A partir daí eu faço essa análise de sensibilidade. Primeiro, eu mantive todas as outras variáveis constantes, ou seja, o tipo de medicamento, a gestão, a remuneração dos profissionais é boa, a construção da UPA vai continuar 300 mil, a gestão pública é boa, e só vou mudar o preço do medicamento. Aí eu vou para a segunda linha, que a gente está aqui. Nessa segunda linha, eu vou manter, novamente, quase todas as variáveis constantes. A única variável que eu vou mudar agora é a qualificação da equipe de profissionais. Vou dizer que eu contratei errado. Ou seja, eu não contratei bons profissionais, eu contratei mal profissionais. Eu queria isso? Não queria. Mas vamos supor que eu contratasse mal profissionais. Qual o impacto que eu teria sobre
a eficácia, a efetividade da minha política pública? É isso que eu estou medindo. E como é que eu meço essa efetividade da política pública? Ó, pela taxa, pela variação da taxa de glicose. Qual é a previsão inicial que eu quero da taxa de glicose? Ó, 100. Mas ela pode ir de 100 a 120. Entendeu, Amanda, ou não? Sim, entendi. Era mais um Mas pouco mesmo, senhor, porque fica estranho, sabe? Parece que é tudo ruim. Tipo, teria que mudar lá em cima na tabela, deixar só boa, sabe? Só uma boa qualificação. Daí tu entende que ou tu não tem uma boa qualificação, ou tu tem. Boa ideia. Boa, botar aqui boa, é isso? Isso aí. Legal, boa ideia, gostei. Boa. É isso? Eu acho. Aí ficaria com os dois. É porque daí eu entendi a tua colocação. Qualificação e ali eu tenho, entende? Uhum. Eu vou pensar uma palavra melhor, tá? Mas eu entendi a tua colocação, tá? Eu vou deixar ruim para substituir, para dar uma diferença. Mas eu entendi, se tu colocar assim, ou colocar de uma única linha, né? Sim, na gestão também acontece isso ali. Eu fiz isso seguindo o modelo do que eu usei ali daquela aula de YouTube que eu passei para você. Não sei se vocês viram. Sim, Sim. Tá? Mas realmente não precisaria colocar essas duas colunas, né? Mais complica do que ajuda. Exato. Mas entendido? Sim. Então, o que acontece? A qualificação da equipe de profissionais, ela vai afetar a taxa de glicose? Sim ou não, Amanda? Nesse caso, não afetou, né? Não, se ela for boa, não vai afetar. Vai continuar assim. Por que se ela for boa, não vai afetar? Ó, tô aqui, passando aqui, ó, Amanda. Tá? 100, ó. Tá? Porque sim, porque eu vou ter, todo aquele a minha previsão inicial vai acontecer. Eu vou usar o medicamento de 150, a gestão vai ser boa, a construção da UPA vai ser 300 mil, e a remuneração dos médicos vai ser 700, vai ser boa também. Se tudo isso acontecer, eu vou ter uma taxa de glicose de 100. Agora, se não for boa a qualificação da equipe de profissionais, pode ser que eles trabalhem de má vontade, pode ser que eles faltem muito ao trabalho, pode ser que eles não cumpram adequadamente as atividades, pode ser que uma remuneração mais baixa selecione profissionais de menor qualidade. O que vai acontecer? Ó? A taxa de glicose vai aumentar. Qual é a taxa de glicose prevista para o projeto? 100. Se a qualificação não for adequada, né, da equipe de profissionais, essa taxa pode ser maior, pode chegar a 120. Me fiz claro? Sim, Ficou claro mesmo, pessoal? Sim. O mesmo vale para a UPA. A UPA é a mesma coisa. O que eu fiz para a UPA? 150, 150. Eu não mudei o preço do medicamento. A variável que eu vou mudar agora é maior ou menor investimento na UPA. Tá? Aqui, ó. Quando eu coloco aqui a linha 3, ó, o 3 aqui, ó, o professor está colocando, vai colocar em... Agora eu estou aqui, né? Espera aí. Gosto muito de mexer isso aqui porque, como é online, ó, agora eu estou vendo aqui. Ó, tô aqui, botou em cinza. Todo mundo está enxergando cinza? Então, ó, agora o que me interessa é aqui. O investimento da prefeitura pode variar, pode ser maior ou menor. Tá? Se o investimento da prefeitura for maior, ela vai investir em 2 UPAs, 600 mil. Se o investimento da prefeitura for menor, ela não sequer vai investir em uma UPA, ela vai reformar uma UPA lá que ela já tinha, uma coisa mais antiga, vai ser 100 mil. Será que isso vai impactar sobre a eficácia, a efetividade da política pública? Sim, ó. Se investir mais,
em vez de conseguir uma taxa de glicose prevista de 100, com uma UPA nova, com 2 UPAs novas, essa taxa de glicose baixa para 90. Se investir menos, se não construir a UPA e apenas reformar uma lá que ela já tem, com uma estrutura mais precária, com uma estrutura mais inadequada, ao invés de conseguir 100, que eu estou mostrando aqui, ela vai gerar uma efetividade apenas de 130, que é mais alto e é ruim, né? A taxa de glicose. Moral da história, o investimento da prefeitura em UPAs vai afetar o resultado. E mais do que isso, também vai afetar o custo da política pública. Né? Investindo mais, ela vai ter um custo mais alto. O custo previsto é 700, mas investindo em 2 UPAs, o custo da política pública vai para 1 milhão. Bom, mas ela reduz a taxa de glicose de 100 para 90. Investindo menos, ela reduz o custo da política pública de 700 para 500 mil. Ótimo, diminuiu, reduziu o custo. Porém, a taxa de glicose sobe de 100, que é a taxa prevista, que o professor está mostrando aqui, ó, e vai para 130. Ok? Ficou clara a análise do professor? E aí, pessoal? Sim. Agora vamos aqui para a 4ª linha, para a última. Mesmo raciocínio, eu não mudei o preço do medicamento, a gestão, a remuneração da equipe de profissionais é boa, a construção vai ser construída uma UPA nova no valor de 300 mil, mas eu mudei o quê? A gestão foi ruim. Né? A coordenação da equipe de profissionais, a construção da UPA foi feita foi feita com materiais ruins, o processo de trabalho de acolhimento é ruim, ou seja, há uma série de problemas na gestão, né, no agendamento, no acompanhamento das pessoas, desses 1.000 pacientes. O que vai ocorrer? Se a gestão for boa, não muda nada. A taxa de glicose é prevista. Por quê? Porque eu trabalho com um custo previsto, uma taxa de glicose prevista inicial de 100, considerando o valor do medicamento igual a 150, remuneração igual a 200 mil e boa remuneração, despesa administrativa 50 mil e a construção da UPA no valor de 300 mil e uma boa gestão. Se eu tiver uma má gestão, isso não vai implicar subir o custo. Tanto é que está aqui, ó, 700 mil, independente se ela ser boa ou não, mas vai impactar sobre a taxa de glicose. Entenderam? Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Tá? Não estou conseguindo baixar aqui agora, trancou. Quero baixar aqui para vocês verem mais abaixo, mas não estou conseguindo, infelizmente. Estou tentando, pessoal, mas está difícil. Ele não baixa. Não estou conseguindo. Acho que eu vou ter que interromper e abrir novamente, ok? Ok. Tá, voltei aqui, ok? Novamente, vou aqui, por exemplo. Tá? O exemplo. E aí, o que eu faço para calcular aí? Ó? Eu tenho a variação da taxa de glicose prevista. A taxa de glicose prevista, no exemplo, é 80? Não era 100? Professor, tu tem no exercício 1 ali embaixo.
Na aba. Ah, o professor botou errado. Tá, 100, tá? É 100. Pode variar para mais ou para menos. Se eu colocar o medicamento barato, ela vai subir para 130, aumentou 30. Estão enxergando aqui? Se eu colocar o medicamento caro, ela vai cair para 20. Essa é a sensibilidade da variação do preço do medicamento. Sensibilidade o quê? Da política pública. Como é que eu meço a eficácia e efetividade da política pública? Pela variação da taxa de glicose. O 2, qual é a variável 2? A variável 2 é a qualificação da equipe de profissionais. Pode variar. Se a gestão for boa, não vai mudar nada, né? Agora, se a gestão for ruim, a taxa de glicose vai para 20 a mais. A 3, o que é? O investimento em UPAs. Se fizer investimento em 2 UPAs ao invés de uma, a taxa de glicose cai de 100 para 90, ó, melhora 10. Se, ao invés de construir a UPA, tu reformar e fizer a coisa mal feita, a taxa de glicose sobe de 100 para 130, 30. E a 4, né, é a gestão. Se a gestão for boa, não muda nada, 0 a variação. Mas se a gestão for ruim, a taxa de glicose sobe de 100 para 110. O mesmo raciocínio é feito para o custo. Para um medicamento mais caro, mais 50 mil, medicamento mais barato, menos 50 mil. Qualificação dos profissionais não vai mudar o custo, por isso que está aqui tracinho. Ó. Qualificação dos profissionais não muda o custo. Construção de mais uma UPA, mais 300 mil. Não construção e apenas reforma de uma UPA que já existe, menos 200 mil. E a gestão boa ou ruim também não vai mudar o custo da política pública. E, por fim, a gente faz esse gráfico aqui, ó, tá? Que é o gráfico que mostra aí a diferença, né, de cada uma das variáveis. Né? A sensibilidade desse indicador, que é a taxa de glicose, que mede a efetividade dessa política pública municipal, né? Considerando a sensibilidade dessa política em função da mudança da variável 1, da variável, que é o preço do medicamento, da variável 2, que é a qualificação dos profissionais, da variável 3, que é investimento, e da variável 4, que é gestão pública, qualidade na gestão pública. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Perguntas? Hein, pessoal? Perguntas? Professor, eu ainda não abri essa planilha no Excel, né? Eu estava só no celular. Mas a explicação ficou clara? Sim, a planilha ela vem pronta e a gente tem que fazer a interpretação da questão das letras disso, porque eu vi que hoje tem nas exatamente. Perguntas, e aí depois... A interpretação foi o que o prof falou. O que a gente está fazendo aqui, Vanessa? Nós estamos estudando análise de sensibilidade. Isso aqui é um estudo de análise de sensibilidade. Sensibilidade é muito importante na área financeira, na área do administrador moderno. Tem que saber análise de sensibilidade. E a gente está usando essa análise de sensibilidade num exemplo da área da saúde. Como podia ser, você lembra que a gente estudou a aula passada, análise de sensibilidade, num exemplo que não tinha nada a ver, que era um show de rock, não é isso? E agora a gente está fazendo análise de sensibilidade numa política pública. Tá? E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês verifiquem a sensibilidade do projeto a modificações das variáveis. Modificação no tipo de medicamento, na qualidade da maior ou menor dos profissionais de saúde, no maior ou menor investimento em UPAs, na melhor ou pior gestão pública do município em saúde. Ficou claro? Sim, sim. Neste caso, nesse exemplo aí, a variável que tem mais sensibilidade é o tipo de medicamento? Vamos lá, vamos voltar para o exemplo aqui. Qual é que aparece a maior diferença entre a barrinha azul e a barrinha vermelha, Jéssica? O tipo de medicamento. Tá. Para quê? Para a taxa de glicose. Isso, tá? para a taxa de glicose. Eu não falei para vocês. Na verdade, a gente tinha que aperfeiçoar um pouco mais, né?
porque a gente teria que comparar custo e efetividade, mas tudo bem. Para efeito de taxa de glicose, realmente é um medicamento, né? Se tu usar o medicamento bom, a taxa de glicose cai para 120, não é? Para 80, não é isso? Isso. Se usar o medicamento ruim, a taxa de glicose cai aumenta para 130. E se eu continuar a usar o medicamento estabelecido pela prefeitura, qual é a taxa de glicose, Jéssica? Desculpa, cortou a tua fala. Qual é a pergunta? Se eu usar o medicamento bom, a taxa de glicose vai ser? 80. Se eu usar o medicamento mais barato, qual vai ser a taxa de glicose? 130. Se eu não usar nem o medicamento mais caro, nem o mais barato, mas aquele previsto inicialmente, qual será a taxa de glicose? 100. É isso aí. Agora, vamos para o 2. Se a qualificação dos profissionais em saúde for boa, qual é a taxa de glicose prevista? Se for boa, 100. E se for ruim? 120. 3. Se construir mais uma UPA, em vez de construir 2 UPAs ao invés de uma, qual será a taxa de glicose prevista? 90. Se não construir nenhuma UPA, tá? Apenas reformar uma que já tem lá na prefeitura, qual será a taxa de glicose prevista? Aumenta para 130. E se construir uma UPA apenas? Cai para metade de 90? Não, se construir uma UPA. Só uma UPA. É. Se para construir 2 UPAs, a taxa de glicose é 90. Para uma, não sei. Para uma UPA. Quem ajuda a Jéssica, por favor? 130? 100. Opa. 100, né? Opa, Daí não... 100, né, pessoal? Porque o projeto inicial é a construção de apenas uma. Exatamente. Não muda nada. Isso. O projeto inicial é a construção de uma UPA para chegar à taxa de glicose 100. Aqui, o que aconteceu? No 3, né? O 3? Não, o UPA é 3, tá? O que aconteceu? Se eu construir 2 UPAs, cai de 100 para... Vamos ver lá. Cai de 100 para 90, não é isso? E se eu não construir sequer uma UPA, reformar lá, ou fazer uma meia boca lá numa que eu já tenho, vai subir de 100 para 130. Entenderam? O que é a sensibilidade? Analisando essa questão, o ideal seria construir uma ou 2, né? E não reformar. Porque daí... tem um custo, né, Jéssica? Construir uma, o custo previsto qual é? Total 700. Do projeto? 700. Oi? 700. Se construir uma, se usar o medicamento de 100, de 150, se a remuneração da equipe for 200, se as despesas administrativas forem 50, tudo isso vai ter 700. E qual é a taxa de glicose prevista para a população? Taxa média? 100. 100. Bom, mas a prefeitura vai construir mais uma UPA. Vai reduzir em quanto? 90? 10, né? Vai de 100 para 90. 10. Mas, puxa, o custo vai aumentar de quanto? De 700 para quanto? Hein? Vai aumentar 300 mil, vai ficar 1 milhão. Vai aumentar de 700 para 1 milhão. Vai aumentar de 700 mil para 1 milhão. Entenderam? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. É melhor? Claro, melhor é ter o medicamento mais caro, ter uma qualificação ótima, ter uma gestão ótima e ter o máximo de investimento possível. Mas isso aí é uma relação custo-benefício, uma relação custo-efetividade. Entenderam? Sim, professor, então a gente não deve levar em consideração só a taxa de glicose, mas o valor também para a gente ter uma conclusão, né? Claro, vocês são administradores, vocês não são médicos, vocês não são enfermeiros, vocês são administradores, tem que considerar o custo também.
Ou pelo menos não serão médicos, não serão enfermeiros, serão administradores. E o curso é importante para vocês, no processo de tomada de decisão. Eu pergunto para vocês, olhando para essas duas tabelinhas aqui de baixo, laranja, o que impacta mais e gera menos custo? O medicamento mais caro ou o investimento em UPAs? Investimento em UPAs? Nas UPAs? Será? Construir mais uma UPA dá quanto? Quanto reduz de glicose? Reduz 10. E aumenta o custo em quanto? Em 300 mil. Aumentar, usar o medicamento mais caro, em quanto reduz a glicose? 20. E quanto aumenta o custo? 50 mil. Vocês, como gestores públicos, qual dessas duas variáveis preferiam? Medicamentos. Medicamento mais caro. Medicamento mais caro. É isso que eu quero que vocês analisem. É isso que eu quero que vocês respondam. É isso que eu quero que vocês interpretem. Entenderam? Sim, ficou mais isso claro. é análise de sensibilidade. Se eu for enfermeiro, se eu for médico, se eu for dentista, eu só vou me preocupar com a parte clínica aqui, né? Nem vou me preocupar com a questão de custos aqui, de valores. Tem que considerar, comparar as duas situações aqui. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Então, vocês conseguem fazer o exercício 1 e 2? Sim. Tá, aqui no 1 e 2, aqui eu só estou com uma dúvida aqui. Deixa eu ver se eu fiz bobagem. Eu coloquei para vocês... alguém tem aí a lista de exercícios? Vocês estão com a planilha de vocês aí? Sim. Nesse exercício 2, eu botei mais ou menos, né? A reforma da UPA, não é isso? Mais 10%, menos 10%, né? E investimento de prefeitura em UPAs, 10% para mais ou menos. Tá, continuem aí, tá? Eu vou ajeitar isso aqui, então. Eu fiz bobagem aqui, botei em amarelo aqui, mas está errado. Então, investimento em UPA... 10% para mais ou menos. No exercício 1, não no 2, né? Tô falando do 1. Tá, vamos lá. Como é que ficaria aqui? 10% a mais ficaria quanto aqui? 10%... 108 mil. Mas daí não seria construção de duas UPAs aqui, ó. Vamos arrumar, ó. Já arrumem vocês aí na planilha de vocês. Seria mais investimento aqui, né? E aqui, menos investimento. Entenderam? O professor está arrumando? Sim ou não? Sim, professor. Nesse caso, 80 mil não é para as duas UPAs, é só uma? 80 mil? Não, 80 mil é o inicial. O previsto é 80 mil. Tá, mas aí quando tu fala para as duas UPAs, eu vou ter que multiplicar esse valor? Não, vou botar assim, mais investimento é 10% a mais aqui. Ah, tá. Seria então vai tirar a quantidade... 88, vou arrumar aqui, ó. Já estou arrumando meu gabarito para vocês, ó. 88 mil aqui. E 10% a menos seria algo em torno de 72 mil. Ótimo, já arrumei. Entenderam? Tá, entendi. Ficou claro? O mesmo vale para variação de preço. Tá? E aí vocês vão completar essa tabela. E depois para o exercício 3 também, o professor mudou aqui desnecessariamente. Quanto é que era o exercício 3? Era mais ou menos quanto? Exercício 2, desculpe. 50? 50? 40 para UPA. Oi? 40, professor. 40%, né? Investimento da prefeitura em UPAs. 40 a mais ou 40 a menos. Vamos lá. Qual é o investimento inicial previsto?
50 mil. 40% de 50 mil, quanto é que dá? Se 10% é 5 20. mil... Não, se 10% é 5 mil, seria mais 20. Então, aqui eu vou botar mais investimento. Arrumem aí no de vocês também, ó. Mais investimento, menos investimento. Estão entendendo? Pronto. Aqui vai ser 40 mil a mais, 40% a mais de 50 mil vai dar 70 mil. E aqui, 40% ao menos de 70 mil vai dar 30 mil. Fechou? Fechou. O resto, tudo tranquilo, tá? Aí vocês completem isso e o mais importante, além de completar, além de entender, façam a análise, né? Que o professor disse para fazer. Façam bem feito, é uma questão interessante, é uma ferramenta importante que vocês vão ter para a vida de vocês, se vocês entenderem. Mais uma que o professor está tentando ensinar para vocês. Tudo bem? Sim, professor. Sim. Eu acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma questão? Tá tranquilo. Tá? Tô à disposição de vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Como vai ser a prova, professor? Como o quê? Vai ser a prova? Vai ser do jeito que ela é, né? Não sei, ainda não defini quantas questões e tal, mas vai ser razoável. Se tiver mais questões, será mais tempo. E se tiver menos questão, será menos tempo, né? Basicamente vai começar no horário de aula? Também eu vou enfiar, talvez um pouco mais tarde, para deixar para vocês chegarem em casa. Tem gente que chega às 7 horas, né? Talvez 7h30 a gente comece. Né? O professor provavelmente vai estar online com vocês, né? Para dar um apoio para vocês, para algum questionamento. Entenderam? Sim, ok. Mas tudo isso eu vou passar para vocês pelo WhatsApp. E se vocês quiserem, uma aula facultativa para tirar mais alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp, né? Mas claro, tem que ser um grupo de no mínimo 10 pessoas ou 7 pessoas. Professor, marca aí uma aula de uma facultativa para nós no domingo pela manhã ou domingo à tarde. E aí o professor o professor conversa com vocês antes da prova. Pode ser? Fica a critério de vocês. Se vocês acharem necessário. O Walter está perguntando quando que a aula de hoje vai estar no YouTube. Assim que o Google Meet... Vou desligar aqui, tá? A gravação, inclusive, para não ficar muito longa. Interrompendo a gravação.